Limite da qualificação pelo tabelião. Falando isso aqui ontem, vou repetir hoje. Gente, a análise do tabelião é diferente da análise dos demais tabeliões, tabelião de nota e os registradores, dos demais delegatários. Por quê? Os demais delegatários fazem análise material dos títulos que eles produzem ou recebem, né? Produzem ou recebem, porque é o tabelião de notas, ele vai produzir o título. É ele que vai expedir, ele que vai emitir o título. Só que ele emitiu o título formalizando juridicamente a vontade das partes. Só que a vontade da parte é ilícita. A vontade da parte é inválida. Não pode produzir efeitos, é ineficaz, né? Não vai produzir efeitos. Ou então, ela é válida, mas não vai produzir efeito naquele momento, porque tem uma cláusula nisso específica. Ok, beleza. Pode fazer? Vai poder. Então, tudo isso vai ser analisado. Mas o tabelião de notas vai analisar o mérito daquele título que ele está fazendo, que ele está produzindo. Tem algumas exceções? Vai ter. Por exemplo, o testamento cerrado. O testamento cerrado, o tabelião de notas, ele vai avaliar o mérito do testamento cerrado? Não, mas naquele caso não. Ele faz igualzinho. Naquele caso, ele faz igualzinho o tabelião de protesto. Ele não vai avaliar testamento. Ele não vai avaliar aquele documento que está sendo apresentado, por quê? Aquele documento está sendo apresentado só para ele aprovar. Ah, professor, e o que é essa aprovação? Gente, aquela aprovação ali o tabelião está mostrando ali para quem, principalmente? Para quem que é direcionada essa aprovação? É direcionado para quem, gente? O juiz. Porque é o juiz que vai dar o quê? O juiz que vai fazer a abertura e que vai dar validade àquele testamento cerrado, e o juiz vai mandar cumprir. Então, esse papel do tabelião na norma, a função do tabelião de notas na norma para aprovar o testamento cerrado é uma função constatada de capacidade. Veja que é bem extrínseco ao título, ao testamento que ele está trazendo. O tabelião não vai olhar para o teor do testamento, vai olhar quem está me apresentando, então ele vai aprovar que foi apresentado a ele o testamento por fulano de tal, qualificado assim, qualificado assado, que pediu, solicitou o princípio da rogação da instância, solicitou que fosse aprovado o testamento cerrado, que pode, inclusive, estar em qualquer língua. Está em chinês, em árabe, pode estar em qualquer língua. Por quê? Porque o tabelião não vai avaliar mérito, ele não vai olhar para dentro, ele não vai ver validade, ele não sabe se está válido. Quem vai avaliar isso é o juiz na hora que abrir. No momento em que abrir, para mandar cumprir, é o juiz que vai avaliar se está respeitado ali dentro o que efetivamente tem que ser respeitado. Por isso que tem que passar pelo crivo judicial. Ok? E agora, guarde isso, agora, depois de passar pelo crivo sentencial e ter a sentença, pode ir para o cartório de protesto para fazer inventário e partilha. Agora, sim mesmo, tendo o testamento, pode ser feito inventário e partilha extrajudicialmente. Não precisa ser no judiciário, pode ser fora do judiciário. Ok? Guarde isso também. Então, a gente aproveita aqui já. Então, perceba, o tabelião de notas, no momento em que ele está fazendo isso, ele está fazendo igualzinho aqui o tabelião de protesto. O tabelião de protesto, ele faz análise formal. Está tudo certinho, ele está me entregando o documento bonitinho, está tudo certo, não tem rasura, está assinado, aí ele vai olhar, tá? Tem assinatura? Tem, ele assinou, aí está na presença de duas testemunhas, está. Então, o que o tabelião de notas vai fazer? Uma análise formal e legal, ou uma análise formal do que o ordenamento jurídico determina para aquele ato e vai aprovar aquele testamento cerrado. Após aprovado aquele testamento cerrado, ele vai lacrar, ele vai cozer, ele vai selar, ele vai... Não pode... Aí sim, o que o juiz vai olhar depois? Se houve rompimento, se houve violação. Por quê? Porque o tabelião só faz isso e devolve tanto o testamento quanto a aprovação para o testador.
testador leva, guarda no cofre dele, tá? O tabelião fez o que ali? Fez efetivamente o que o testador solicitou nos termos da lei. Como é que a lei determina que seja feita a aprovação do testamento cerrado? Qualificação formal, não entra no mérito. Agora, se ele chega lá e fala assim, eu quero fazer aqui eu quero fazer um testamento público, aí sim. Aí, quando ele for fazer o testamento, o tabelião fala, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tem que olhar. Por quê? Porque nesse mérito aí, para que o instrumento de protesto tenha validade, o testamento tenha validade, o tabelião vai ter que mostrar para ele quais são, o que está dentro da lei. Eu quero testar 100% do meu patrimônio para fulano, Patício, que é o meu vizinho, que eu gosto dele. Então, o tabelião vai mostrar aí a impossibilidade de fazer isso, porque ele está ali para formalizar juridicamente. Perceba, gente, é formalizar juridicamente. Então, essa formalização não pode ser fora da lei. E o tabelião conhece o ordenamento jurídico, ele é um operador do direito, ele está ali para fazer cumprir a lei. E ele vai ser, naquele momento, ele vai estar o quê? Orientando ao testador quais são os limites. Ok? Beleza? Então, vimos aqui. Entrar no SCPN. Um título viciado não pode entrar no RTD e no SPJ. Tá? Por quê? Porque haverá a qualificação material do título. Formal e material. Aqui, no protesto, é só formal. Guarda isso. Então, aqui, o tabelião vai avaliar a prescrição? Não. Caducidade? Não. Mérito do negócio jurídico? Não. A pessoa chegou com a nota promissória. Vou perguntar para ele, mas essa nota promissória aqui foi... Que negócio que vocês fizeram aqui? Um cheque. Mas cheque foi para pagar o quê? Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Beleza? Então, isso não cabe ao tabelião. E ainda vai ter mais. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ter que se defender diariamente sobre isso, gente. Porque as pessoas não sabem. E elas, tanto elas como o examinador, pode tentar te confundir, contando uma história de que um título foi apresentado, a carta de protesto, e aí o devedor foi intimado. Só que o devedor, na verdade, houve um vício no negócio, e o devedor vai ao tabelionato de protesto e comprova que aquele negócio jurídico foi um negócio jurídico que teve um problema, houve um vício no produto e tal, e papapá, e conta lá uma história bonita para você se sensibilizar. E aí, então, o tabelião deve lá, suspender o protesto, negar, então, o protesto, devolver o título ao credor, fazer nota positiva. Gente, perceberam? Você vai falar para o devedor, né? Só procura o credor. Aí você vai falar para ele, só tem 3 opções. É o que eu falo aqui, 3 opções. 3. O senhor paga o título, e depois o senhor faz uma ação de repetição do indébito, de ressarcimento, se é a título público ou se é a título privado, dependendo da situação. Se for com ação de indenização, para receber tudo que o senhor está pagando, porque está sendo injustamente, o senhor pode também procurar o credor. O credor desiste do protesto. Então, pagamento, quitação, desistência. Ou o senhor pode ir direto ao judiciário. E o judiciário, então, vai lhe dar uma liminar, uma tutela antecipada para sustar o protesto. E aí, essas são as únicas que vai evitar o protesto. Não, mas eu estou te apresentando todos os documentos aqui. E aí, gente, o que faz? Aí eu venho com a 4ª opção. Eu falei, não, essa opção, ela é válida, que o senhor está trazendo para mim. Só que ela não afasta o protesto. O que eu vou fazer agora, o senhor vai fazer um requerimento para mim, vai me apresentar esse documento, eu vou fazer um contraprotesto dentro do próprio título, dentro do instrumento. Então, vai ter lá no instrumento, não vai afastar o protesto, mas eu vou poder incluir o contraprotesto. Isso foi legal, que eu dei uma aula, acho que foi no Rio Grande do Sul, eu dei uma aula de véspera lá, foi bem interessante isso. E eu falei do contraprotesto. Gente, eu contei uma história assim, o cara vai lá e fala, não, já paguei, está aqui, eu tenho um documento e tal, eu não lembro se foi o que foi efetivamente, e a pessoa vai lá falando, mas eu não devo nada, isso aí foi uma sacanagem, um golpe, alguma coisa, sempre você vai ouvir história. E aí, o que você faz?
Não tem nada a fazer. Tem sim, tem o contraprotesto. Então, você vai lançar ali o contraprotesto no instrumento de protesto. Isso vai afastar o protesto? Não, você vai protestar da mesma forma. Então, o contraprotesto não afasta o protesto. Ele é uma informação que vai consignada no instrumento de protesto para que dê publicidade àquilo. Ó, esse título foi protestado, mas o devedor esteve aqui na serventia e informou isso. O título já está pago. Inclusive, você vai fazer o quê? Prova para uma futura ação judicial. E também o credor vai tomar conhecimento, porque você faz ali o lançamento daquele título e isso vai para o credor. Aqui, por exemplo, gente, quando é conveniado, que são títulos da própria cidade, a gente mesmo entra em contato com o credor. Pessoal, a pessoa esteve aqui, está alegando que já pagou, tal, tem certeza, tal, e, rapaz, realmente, protesto indevido. Eu falei, então tem que fazer a desistência. Já emite aí a cartinha de desistência, pede a retirada do título. Aí a pessoa retira antes de protestar, para não causar o quê? Não causar um protesto indevido e futuras indenizações. Quando é, por exemplo, imagina um credor que é um banco longe, a gente não consegue falar com ninguém, não tem o que fazer. A gente tem que lançar no instrumento de protesto e isso vai chegar até o credor. Ok? Tranquilo? Perceberam? Beleza, gente. Gente, é uma infinidade. Protesto, a gente fala muita coisa, a gente conecta muita coisa, né? Muita coisa do próprio protesto com outras atividades, né? Uma conexão muito legal. Né? Irregularidades formais, que você pode ver, por exemplo, a ausência de vencimento, um título. Como você faz análise formal, cadê o vencimento? Não tem. Cadê a assinatura? Não tem. O título está ilegível. O valor não está expresso. Né? Falta de endereçamento. Qual é o endereço? Né? A menos que, para poder fazer a intimação, a menos que haja já uma declaração do credor de que desconhece do paradeiro do devedor. É possível isso? É possível. E aí você vai ver que está lá no Código de Normas. Cuidado, porque pode ficar uma historinha assim aqui também. Então, o credor apresentou o título, e aí ele declarou que não sabe o endereço do devedor. Qual é a posição do tabelião? Devolve o título, porque não tem endereço. Se o título é apresentado sem endereço, em tese, né? Ele vai vir, né? Já no nosso requerimento, ele vai vir com a declaração do devedor que conhece o paradeiro. Então, é bem nesse sentido. Se ele apresenta já, faz a interrogação já, o título está sem endereço. Que a regra a maioria dos títulos não tem endereço. Cheque, por exemplo, não tem endereço da pessoa no cheque. Na solicitação, no requerimento, é que ele apresenta o endereço. Mas ele pode dizer assim, eu desconheço o paradeiro, não sei o endereço atualizado da pessoa. Ele pode fazer isso? Pode. E aí? Olha só. Aí vem a história que ele apresentou o título e tal, mas não informou o endereço do devedor, e isso pode causar um dano, porque o devedor pode ser protestado sem tomar conhecimento. Lembra da aula de ontem? Não tem como você efetuar um protesto sem você intimar. É impossível, você não pode fazer. E os sistemas hoje, notariais registrais, do tabelionato de protesto, não deixam isso acontecer. O sistema é conectado para não deixar isso acontecer. Por quê? Porque uma vez você não conseguindo fazer a intimação real, guarda isso, real, você faz a intimação ficta, presumida, que é por edital. Guarda isso, é real, onde você entrega a intimação no endereço. Guarda isso também, endereço. Intimação para protesto é pessoal. Se tiver lá, a intimação pessoal do devedor, errado. Claro que pode ter a tecnia, então fica ligado, gente. O professor falou que se fosse pessoal estava errado, aí estava lá o devedor foi intimado pessoalmente. Mas está errado. Ou então a intimação, se falar deve ser pessoal, está errado. Ela tem que ser feita no endereço e não para a pessoa, ok? Propriamente. Então, não invalida. O que a 9492 deixa claro é que você tem que intimar no endereço do devedor. Ok? Se a intimação for recebida, está cumprida. Ok. A mãe que recebeu, não importa quem recebeu. Se é no endereço, é o que se predispôs a receber, está intimado. Se não, a pessoa se recusou a receber, não, meu filho não está, minha mãe não está, meu pai não está, não vou receber. Sem problema. Né? Recusou-se a receber. Recusado, volta, intimação ficta.
ficta. Ela vai ser feita ficta, presumida por edital, mas vai ser intimado. Aí está lá a historinha, que uma pessoa precisa de um título, porém, não sabe o endereço. Qual o papel do tabelião? O que o tabelião tem que fazer? Devolver o título, fazer nota devolutiva. E aí vem a resposta. A resposta correta está lá no Código Nacional de Normas. O tabelião pode buscar essas informações no seu banco de dados ou no banco de dados que ele tem acesso. Então, qualquer banco de dados que o tabelião tenha acesso, seja interligado que ele tenha acesso, ele pode, então, buscar um endereço atualizado e colocar esse endereço na intimação e intimar naquele endereço. Tá bom? Se ele achar a pessoa, ok. Se ele não achar a pessoa, aí ele vai fazer. Se ele achar a pessoa, achar o endereço. Olha aí, como é que a gente deve dar um mole aqui, já era. Achar um endereço e conseguir intimar no endereço. Ok. Se não conseguir intimar no endereço, ninguém se predispôs a receber no endereço, ele faz a fita. Mas perceba, o tabelião, atualmente, ele tem autorização legal para buscar os endereços no banco de dados. Isso, gente, porque, na verdade, existe na jurisprudência, de uma maneira geral, em que a necessidade do tabelião esgotar todos os meios necessários para encontrar o devedor. Isso é importante para o tabelionato de protesto, é importante para o credor e é importante para o devedor. As três partes ganham aqui, tá? As três partes ganham, porque, gente, o protesto hoje ele é diferido. O que é diferido, professor? Ele é postergado. O recebimento de todo esse trabalho, os emolumentos do cartório de protesto, tabelionato de protesto, ele é diferido, ele é postergado. Você não recebe no momento em que você faz. Então, o fato, no momento que você recebe esse título para executar esse trabalho, não tem depósito prévio. A regra não tem depósito prévio para título de até 1 ano. Então, guarda isso. Título de até 1 ano, não vamos voltar nessas coisas, mas eu já estou aqui adiantando. Título de até 1 ano, você não tem, o credor não paga nenhum valor de emolumento antecipado. O credor, na verdade, nem vai pagar esse valor. Por quê? Porque o valor fica por conta do devedor quando e se pagar. Então, perceba, o recebimento dos emolumentos do cartório de protesto, ele passou a ser diferido e postergado para títulos de até 1 ano particulares. E até 5 anos, ou nem tem prazo, né? Ou, independentemente do prazo, se for títulos públicos. Eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo 1º, vou trazer ele aqui depois, mas no artigo 1º, provimento 86. O provimento 86 não é grande, é pequeno, dá uma olhada no provimento 86 do CNJ. Beleza? Provavelmente ele está revogado, mas olha lá, porque aí você vai pegar esse assunto lá, tá? Ele foi revogado pelo 149 e o texto dele está dentro do 149, mas você pega ele, que ele é a origem. Todos esses provimentos foram revogados, anteriores ao 144, foi revogado por consistência, ele foi revogado porque veio uma norma nova que absorveu aquele assunto. Daquele assunto, absorveu todo o assunto. E aí, como absorve tudo, ele tem aí uma revogação tácita, mas nesse caso, o próprio provimento fez uma revogação expressa. Ok? Tranquilo? Beleza, gente. Então, vamos lá. Guarde isso. A opção é: o tabelião poderá buscar em seus bancos de dados endereços relacionados àquele devedor. E, então, utilizar endereços para fazer as intimações, ok? Bom para o devedor, porque ele toma conhecimento de um procedimento que está tramitando contra ele. O credor é bom porque, se o devedor recebe, a probabilidade de pagamento é maior, e é bom para o cartório, por quê? Porque o cartório, achando o devedor, ele tem maior probabilidade de já receber, já de cara, o seu emolumento com a quitação do título. Porque, senão, vai ser protestado, ele não vai receber, vai ficar aguardando um dia, se e quando. Eu até digo que o recebimento do protesto agora, ele está submetido a pagar e vai cancelar o protesto. Muitas vezes pagam direto, não vem cancelar. Outros, e esse prejuízo fica mesmo, esse trabalho todo fica para o cartório de protesto sem remuneração. Essa é a grande verdade. Okay? Bom, protesto por indicação. Gente, o que é o protesto por indicação?
Hoje, nós temos, todo o protesto funciona com uma base eletrônica muito grande. Então, vocês viram as centrais. Nós temos as centrais, né, para toda a atividade notarial. Então, o registro de imóveis. Então, ou títulos inados está cada vez menor. Então, o que está havendo? Uma desmaterialização do título. Tira a foto do cheque, pronto. Manda para o banco, pronto, depositou o cheque. Como assim, meu? Não é isso? Tem vários aí que já faz assim. E aí, como é que você trata esse título aí? Como é que eu faço para protestar esse cheque que foi devolvido, se sequer foi apresentado fisicamente ao banco? Não é? Olha só. Então, perceba, gente, o sistema virtual está tomando conta. Eu não posso, por exemplo, falar assim, você tem que trazer esse papel à mão. Não, você está com cheque aqui, você está com... Ah, professor, como é que ficam os princípios dos títulos de crédito? A cartularidade. A cartularidade, o quê? A cártula. Você tem que estar com a cártula na mão, gente. Isso vai perdendo cada vez mais força. Essa cartularidade, ela vai sendo o quê? Mitigada, flexibilizada. Então, hoje, você trabalha com indicação. O que é a indicação? A indicação é você pegar todos os dados do título. É exatamente isso. Guarda isso. Se cair na tua prova, aí você vai colocar. O que é? É possível apresentar um título por indicação? Indicar os caracteres de um título sem apresentar? Porque não há violação do princípio da cartularidade. Há uma mitigação necessária pela realidade social. Então, o que acontece? É possível, então, aí cai lá, é possível, então, apresentar um título, protestar um título no tabelário de protesto, apresentando só as indicações do título, fazendo só que essas indicações têm que ser acompanhadas de uma responsabilidade. Por quê? Você vai trabalhar com a boa-fé do credor, a boa-fé que ele só vai... ele vai fazer as indicações de qualificação formal que você faria. Perceba que aí é interessante, inclusive, a qualificação formal é afastada, até uma mitigação da qualificação do título. Você vai fazer uma qualificação formal mais flexível, porque você não vai qualificar o título, você vai olhar, verificar se todos os caracteres necessários àquele título para protesto, as formalidades necessárias estão presentes. Tem a exigibilidade, já está vencido? Tem. E a certeza fica mitigada, porque eu não estou olhando o título, eu estou com dados. A certeza é mitigada. E a certeza vai vir, não.